Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um estudo sobre as parashot, ou as famosas parashá. O que é parashá? Parashá é uma porção da Bíblia que nós estudamos todo sábado, todo Shabat. Então, veja, é uma porção da Bíblia que você vai estudar todos os sábados. E são 54 porções ao todo, que são estudadas uma única porção no Shabat, ou às vezes duas porções são juntadas e assim nós estudamos. Quer saber como é feito? Vem comigo. Eu sempre estudei a Bíblia, sempre gostei muito de estudar a Bíblia, sempre visitei muitas congregações com placas denominacionais e sempre tive interesse. Porém, por mais que eu estudasse, eu não entendia mais do que 5 e 10%. Ao ser me apresentado o estudo de porções da palavra em 54, como todos os judeus que creem, né? Na Torá, na Bíblia, fazem. O que aconteceu? Todas as minhas conexões do que eu já tinha lido na Bíblia, do que eu já tinha estudado, do que eu já tinha escutado, começou a fazer sentido com essas 54 porções que os judeus messiânicos, discípulos de Yeshua, Jesus, nos ensinaram. Então, veja, quando a gente estuda dessa maneira, em porções, nós acabamos conectando tudo que nós já aprendemos, já foi ensinado e mais. Nós passamos a entender quase que 100% da palavra de Deus. Talvez não 100%, porque algumas coisas estão reveladas na palavra, outras não. Então, como é que é feito? Um exemplo, nós pegamos a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e nós estudamos, por exemplo, Bemidbar, no deserto. Temos 10 porções. A primeira é Nassau, que é fazer uma contagem, assim vai. São 10 porções. Como é feito esse estudo de cada livro da Torá? É só da Torá? Não, não é só da Torá. Vem comigo. Essa é uma porção, Parashá Bemidbar, né? Aqui você vai ver que vai ter uma porção da Torá, que nós vamos ler e estudar, que é, então, Bemidbar, ou Números, né? Capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 4, até o verso 20. Agora, também ligamos essa porção, esse estudo, a Haftará, que nós estudamos. Oséias, do capítulo 2, do verso 1 ao 22, ligado àquela porção da Torá. E como nós somos chamados, né, discípulos de Yeshua, Jesus, nós ligamos então a Torá, a Haftará, também a Brit Hadashah, que se conhece, né, no Ocidente, erroneamente, como o Novo Testamento. Mas é Brit Hadashah, é a aliança restaurada. E essa Brit Hadashah nós lemos, por exemplo, estudando, né, nessa porção aqui específica, que é a Parashá, a porção Bemidbar, de Números, capítulo 1. Nós estudamos Romanos, capítulo 9, do verso 22 ao 33. São 3 porções juntas, unidas para dar um entendimento maior. Torá, Haftará e Brit Hadashah. O que alguns conhecem, né, como os 5 primeiros livros da Bíblia, os escritos, os profetas e também o que alguns conhecem como o Evangelho, né? Então, isso tudo nos dá um entendimento. Isso é todo sábado. E quando termina as 54 porções, novamente é reiniciado e vamos estudar no próximo ano novamente as mesmas 54 porções. Porém, cada estudo, uma revelação diferente. E aí vai fazer tudo maior sentido. Assim, nós estudamos, lemos, refletimos durante a semana e quando chega no Shabat, nós estudamos em família, ou quem tem congregação em congregação, ou em sinagoga. Perceba que antigamente isso tudo era ensinado no templo, lá em Israel, pelos levitas. Porém, como não se tem mais o templo,
algumas vezes também foi destruído, até mesmo não esse último, mas outros antigos, era também feito assim. Foram os fariseus, os judeus fariseus, que fizeram todo esse estudo das porções, das paraxá. Então, Yeshua, Jesus, também era um judeu fariseu. E ele também estudava essas porções e ensinava também nas sinagogas. O apóstolo Paulo, também era judeu fariseu, da tribo de Benjamim. Ele também era mestre da Torá, também estudava as porções de 54 e também ensinava nas sinagogas. E você pode também estar estudando as porções ligadas, porque nós sabemos que a Bíblia toda, de Bereshit e Gênesis até Apocalipse, realmente estão totalmente ligadas. Tanto Yeshua Jesus como seus discípulos e apóstolos ensinavam a Torá em sua plenitude, com o entendimento do Espírito e com o estudo das porções também. Então, perceba a maravilha de se estudar como o próprio Yeshua Jesus estudava seus apóstolos e seus discípulos. Você também pode estudar essas porções com o Ministério Ensinando de Sião. Eles têm um canal no YouTube. E aí você vai lá estudar. Eu indico até o Rabino Mateus Andona, os vídeos mais antigos dele, de 2011, 2012, 2013, 2014, até a atualidade. Por quê? Porque ele foi para Israel, ele foi discipulado pelo Rabino Shula do Netívia, e ele nos ensinou todo esse ensino das porções, das parashiot, e tem lá no canal deles do YouTube. Você só vai ganhar em estudar as porções ligadas e o entendimento da escritura no contexto original judaico.